Sentiu alguma coisa, Martins? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. Está nos acompanhando aqui no YouTube. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilha, ativa as notificações e deixa também o seu comentário sobre o programa de hoje, participe através do chat, deixe a sua opinião, indique um próximo convidado para o nosso programa, o podcast dos dois, que recebe um super convidado, Cristiano Silva. O que é isso, hein? O homem é peso pesado. Ai, tá ficando séria a coisa, até demais. Mas não é lutador. Não, é um lutador também. Não, é um lutador também. Não é daquele de entrar no ringue. Olha o gancho que ele deu, olha o gancho. Mas é um lutador. Porque quem conhece o senhor, prefeito Sebastião Melo, sabe que o senhor é um lutador Das causas. das causas populares. Dos que mais precisam. Olha só, o homem começou bem. Prefeito, é um prazer tê-lo aqui no Dos Dois. O senhor que, como a gente disse na abertura, é um lutador e quem conhece, o senhor vai contar um pouco da sua história. Sim. Que vem lá do centro do país, lá de Piracanjuba. É isso, prefeito? Exatamente. Saiu de lá em 1900 e alguma coisa. Não vamos revelar a idade, de repente, se o senhor quiser falar. Não. Qual o problema? Tenho o maior prazer. Então, não pinto o cabelo e nem faço botox. Olha aí. É mesmo, prefeito? É Quantos anos o senhor inatura, está? é inatura. 63. Mas o senhor está bem, jovem, tá bem. hein? Tô bem, né? Mas Tá em bem. um ano de Isso aqui- prefeitura, o senhor acha que envelheceu Isso quanto aqui, tempo? o Roceiro é um cara bom de lida, assim, né? Então, nasci na roça. Então, Na roça? né? Agricultura da subsistência. Como é que é isso, prefeito? O Goiás tem minifúndio, né? Então, assim, lá não é hectare, lá é alqueires, né? Meu pai tinha 16 alqueires de terra e nós somos uma família de 7 irmãos. Infelizmente, já perdi 3. E 3 em acidente de trânsito. Puxa. Um com 19, um com 22, outro com 52, né? Perdi meu pai também, hoje a minha mãe está lá com 87 anos, né? Querida, sempre falo, né? Agora está um pouco surda, né? Mas a minha irmã mora do lado ali, então a gente semanalmente se conversa, né? E eu comecei como... Nasci em 58, né? E aquela vida interiorana de Goiás, né? Era roça de toco, não tinha chegado ainda o trator de esteira, era muito difícil, né? Então, Força, muita força. e a família tem que ajudar. Então, tu produz por dia a dia e a sobra tu compra o necessário para continuar, né? Então se plantava fumo, arroz, feijão, né? Então, eu, até os 15 anos, eu tive na roça. Depois dos 15 anos, eu e mais 2 irmãos, nós fomos para a cidade, né, urbana, que é Piracanjuba, que é o município. A cidade é de Piracanjuba, o município é Piracanjuba, né? E ali eu comecei, então, um novo momento, porque eu fui para estudar, porque não tinha mais, tinha um coleginho lá que não tinha mais como estudar. O meu tio eu tinha levado as filhas, e aí o meu pai também foi empurrado a levar, né? Então fui eu, o Antônio Carlos e o Luiz, que eram os mais velhos, né? O Zé Alonso, né? E ali eu comecei, né, os estudos, né? E lá fiquei até 77. Em 77, aquela coisa, né? Eu sempre digo, juventude sem rebeldia é velhice sem futuro, né? Juventude sem rebeldia é velhice sem futuro. É. Juventude Mas sem rebeldia pelas boas causas, Sim, né? para batalhar pelas suas Fiquei coisas. pensando agora o que seria essa rebeldia. Não, eu entendi. Pelas boas causas. Então, eu queria sair de Piracanjuba porque a regra numa cidade pequena, naquela época, hoje é bastante diferente, né? O cara nasce, cresce, casa muito novo, geralmente com a família do vizinho ali, tem um punhado de filho e vai indo. Vai Então, aumentando a família. a regra por exemplo, a minha mãe, o meu avô, por parte de mãe, deixou 24 filhos. A minha mãe é a mais nova do primeiro casamento e ainda perderam 4 do parto, porque naquela época não tinha médico. Sim. Parteira. Em casa. Parteira, né? É. Então, famílias grandes, né? Então, eu queria vencer na vida. Bom, então, o normal é ir para Goiânia, Brasília, até São Paulo, né?
A minha cidade tem uma bacia leiteira muito forte. Tanto é que o leite Piracanjuba, que acho que vocês conhecem, Sim, a marca. Propaganda. produtos lácteos, Piracanjuba. Eles são ótimos, né? Eles agora estão em Bela Vista, porque esse negócio de atração fiscal, o município vizinho acabou dando mais, mas eles mantiveram o nome, né? Porque o nome é forte. Sim, né? claro. Leite Piracanjuba, iogurte Piracanjuba. Então, essa bacia leiteira, ela levou muitas pessoas que são técnicos de laticínios, atraiu lá. E lá chegou uma família de gaúchos, o seu Jorge, ele tinha 2 filhos, 2 filhas de Canoas aqui. E eu me lembro que eles usavam aquelas roupas brancas e tal, porque trabalhava lá no laticínio, né? Então, Sim. eles moravam num bairro, assim, perto ali de onde eu morava, né? E eu fiz amizade com a gauchada ali, né? Os filhos deles e tal. E aí eles começaram a me contar sobre o Rio Grande, como todo bom gaúcho. Botava muita música do Teixeirinha, Gildo de Freitas, era Gaúcho da Fronteira. Na Muito época, churrasco. na época, acho que Gaúcho da Fronteira, não sei se era ainda. Sabe? Isso é Tava 70 surgindo. e... Era, É 78? Tinha outros cantores, mas ele é muito do Teixeirinha, né? Sim, você tem cheirinha, claro. E aí falava do Rio Grande, né? Do Rio Grande, e eu, tia, mas... E eu comecei, né? Tia, eu vou para esse Rio Grande. Né? É verdade. Com quantos anos? Ali eu tinha de 17, 16, por aí, tá? Aí quando eu trabalhava numa lancheria, no primeiro momento, depois eu fui para um armazém Lima, que é um secos e molhados. Né? Secos e molhados vende tudo, né? Sim, Mas sim. naquela época, feijão em saco, arroz Sim. em saco, farinha em saco. E ali tudo era na base do caderno, né? Hoje em dia o cara assina um cheque e nega a assinatura, né? Nem me fala. Assina duplicado e diz que não é dele, contrata um advogado. Não? Eu conheço um famoso que assina com outro nome e não põe o nome essa verdadeiro aí em a gente vergonha, mas deixa, vamos lá. Deixa aqui. E aí tinha umas bicicletas, aquelas que tem um porta ali na frente. Então, aquelas caixas de madeira. Ou de, entregas. então a pessoa ia lá, comprava e a gente ia, entregava. Então aquela vida interiorana, né? Vai lá, entrega, o cara assinava e tal. Às vezes o cara nem queria assinar. Não, confio em vocês, tranquilo. No final do mês vai lá e paga, né? Bom, ali eu trabalhei no Armazém Lima até 77, né? Então eu saí do Café Central, que é um café que ficava na frente dos ônibus que saem para Goiânia, então tinha que começar muito cedo, porque tinha que atender Sim, os clientes claro. ali, café, Saíram cedo. pastel, quibe, tal. E aí, trabalhei nesse Armazém Lima, quando surgiu uma oportunidade, lá tinha a família Espíndola, é uma família que tinha um hospital lá. E o irmão desse patriarca da saúde lá também era médico, e ele mudou para uma cidade chamada João Pinheiro. E eu era amigo da família ali também, amigo do Juninho, que era sobrinho dele. E a gente pescava ali e tal, ele gostava de mim. E ele tinha uma ferragem, João Pinheiro, e ele, quando ia a Piracanjuba, comprava no Armazém Lima, ele gostava muito de mim. Disse, Melo, por que tu não vai comigo para João Pinheiro? Pá, tu tem que ir e tal, vou te botar lá, tu vai ser o gerente da ferragem, tal. E eu topei, só vou para João Pinheiro. Eu quero sair mesmo de Piracanjuba, não é que eu tinha horror de Piracanjuba, mas eu queria... Crescer, desenvolver. Mas eu queria vir para o Sul, né? Então a minha primeira paragem, digamos assim, depois de Piracanjuba, foi João Pinheiro. Em João Pinheiro eu terminei o ensino fundamental, trabalhei nessa ferragem, morei primeiramente no depósito dessa ferragem, muita poeira, muito cimento. Depois fui para um hotelzinho, porque é pouco, né? Então aí fui para um hotelzinho, que era um quarto, né, bem singelo, mas Sim. no segundo momento, e lá eu fiquei um ano e pouco. Bom, no final de 77 eu concluí os meus estudos e eu, né, vou para o Rio Grande. Aí eu fui para Brasília, saí de João Pinheiro, né, com o desejo, a vontade de chegar em Porto Alegre. Bom, aí eu comprei uma passagem da Penha, a empresa Penha, nem se tem hoje ainda. Tem. Penha, né? Tem, claro. Eu me lembro que... Ônibus amarelo? Não, verde. Não, verde. Verde gigante. Verde não é Itapemirim? Não, é verde. Não, acho que amarelo não é. É um verde gigante, tá bom. eu sei. Bom. Eu só sei que eles trocam de motorista em São Paulo, né? Então, é uma viagem longa. Eu conheci uma pessoa que ela está viva ainda, e de vez em quando eu falo com ela, até faz tempo que não visito, chamada Terezinha Lino.
ela era funcionária da antiga CRT, e ela tinha as irmãs que moravam em Goiânia, e ela estava voltando, e eu fui colega de banco ali dela, né? Hoje tem uma grande amizade com ela, Legal. acho que tem uns 80 e poucos anos, né? Mora lá em Santo Antônio da Patrulha. Vieram juntos, então, para... E ela até foi uma grande parceira, porque o dinheiro era muito curto, né? Então ela ajudou muito, inclusive, na alimentação, lá, quando se parava, aquelas paradas dos ônibus. A última parada que eu me lembro foi em Vacarias, ali, né? Tinha um café em Vacarias, não. Bom, e aí, nesta vinda, eu contei um pouco que eu estou contando para vocês, para ela, isso que eu estou contando para vocês. Né? Agora tem uma história mais longa, porque eu cheguei aqui, tem toda a história, tal, mas eu dizendo que eu queria vir a Porto Alegre, por isso, tal. Aí ela me dizia, Sebastião, lá tem uma casas de estudante, eu vou te dar o seguinte, se tu tem que perguntar, tu vai lá na Rua da Praia, na Rua do Centro, na Borda de Medeiros, tu chega até, tu vai encontrar uma casa de estudante, né? Aí eu desci na rodoviária. Toma água, prefeito, não tem problema. Enquanto o prefeito toma água, salve a Taste Food, mandou pizza, e o prefeito é fã, hein? O prefeito já inclusive, já comeu É boa essa aqui, Não, eu sou comprador. Ah, é? Consumidor? Lá na fruteira do Lúcio. Grande Lúcio! O maior jogador de dama do Rio Grande. Ah, é? Aliás, eu vou botar dama lá na Praça da Alfândega a pedido dele. Ah, é verdade. O pessoal joga ali direto na praça. Inclusive dá briga na Praça da Alfândega. Não fiz, não. Vou botar dama. Mas essa pizza é muito boa. Eles tinham ali eles são espalhados pela cidade, mas eles tinham ali naquele shopzinho, primeiro ali da Venceslau, que não é o que tem agora o Passeio, lá do Passeio, eles tinham ali. E era muito concorrida. A massa é fina e boa. Olha aí, que propaganda é essa, hein? Garoto propaganda. Alô, Sálvia, precisamos de vocês aqui, hein? E a aval é do prefeito Sebastião Olha, Melo. vocês vão fazer um belo patrocínio aqui, porque tem boa audiência. Viu só? E aí vocês me mandam umas 5 pizzas. Pra mim, né? Vou mandar, ó, tá aí, o compromisso firmado no ar com o prefeito Ou Sebastião deixa com o Melo. Lúcio que eu pego lá. Tá não. bom, melhor, o senhor passa no caminho de casa, já para ali no Lúcio e já resolve o Não, problema. e tem comprador lá também, o nosso parceiro compra lá também. Como é que é o nome dele? O Barba? O Barba é o Jorge, o Barba Barba Negra compra lá. Barba Negra. Barba Negra, exatamente. Bota, é a Cris que edita, né, ô Barba? É a Cris que edita o dos dois? O Vitinho, bota a foto do Barba pro pessoal conhecer o Barba aqui no dos Não dois. é terrorista, é o Barba. Não é o Barba. Tá aqui o Barba pra você, ó. Tá aí, ó. Esse é o Barba pra você. Mas aí é o seguinte... Deixa então, prefeito, já que nós falamos Garimpo, da nós Sálvia. vamos pagar essa conta aí, nós temos que pagar essa conta. Quando o senhor for visitar o seu companheiro era garimpo lá de prefeito. daquela do Nordeste, lá do Norte. Não, essa é daqui, é de Canoas. Quando o senhor for visitar o prefeito Jairo Jorge ali em Canoas, aí o senhor visita a Garimpos, Joalheria e Ótica, no calçadão de Canoas. A ótica Joalheria e Ótica Garimpos é a nossa parceira aqui para que a gente possa manter o canal dos dois. Então, muito obrigado ao Robson Medeiros, que é nosso parceiro da Garimpos, Joalheria e Ótica, ali na Galeria São Luís, no calçadão de Canoas, na cara do gol. Você vai de trem, por exemplo, para Canoas, desceu na estação Canoas, está dentro da Garimpos praticamente. E tem o vencedor do óculos. O Ari. O Ari, lá de Bom Retiro, recebeu o seu óculos e mandou uma foto para nós. Cadê? Tá aí a foto. O narrador Sorriso, grande Ari, de Bom Retiro, que levou o óculos, um presente da Garimpos, Joalheria e Ótica. Temos também brilhando na tela, para você, depois da Garimpos, Uroteles, Clínica e Cirurgia Urológica, do Dr. João Pedro Teles, aqui em Porto Alegre, que tem um recado para você. Médico formado pela URGS, com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece.
Tá aí, portanto, o recado do Dr. João Pedro Teles. Um abração coloradaço, Dr. João Pedro E Teles. feliz da vida com o Inter, hein? Ô, doutor, aquele abraço, doutor João Pedro. Valeu, obrigado pela parceria da Uroteles, uroteles.com.br. Também temos um novo parceiro aqui no Dos Dois. Que é colorado também. É colorado, né? É, É doutor daqueles Tiago é colorado. De 4 costados, como o cara fala? Ele não gostou muito da camisa preta do Inter. Ah, tudo bem. Neibert Advogados e o Dr. Tiago tem um recado para você brilhando no telão. Você que trabalha adentrando em câmera fria tem direito a receber o adicional de insalubridade. Você que trabalha ou trabalhou em hospitais tem direito a receber o adicional de insalubridade. Você entra em áreas restritas do hospital? Você limpa banheiros? Você recebe o adicional de insalubridade no parâmetro certo? Você pode receber até 40% de insalubridade. Você quer fazer um acordo para se desligar da empresa? Saiba que você pode homologar este acordo na justiça. Se o seu contrato de trabalho está sendo descumprido pelo empregador, atraso de salário, ausência de depósitos de FGTS, saiba que você pode pedir a rescisão indireta, recebendo todos os seus direitos. O direito não socorre a quem dorme. Ligue para os especialistas, Neibert Advogados. WhatsApp 24 horas, 993 55 26 91. Tá aí, portanto, o recado do Dr. Tiago Neibert, da Neibert Advogados, especialistas em direito do trabalho e direito de família. Tem escritório, Cristiano, em Porto Alegre e no Vale do Paranhana. Isso. E atende Porto Alegre, região metropolitana, Serra, além, claro, do Paranhana. Ligue, WhatsApp, 24 horas, A Cristiano, qualquer tá? momento. O número 993 55 2691. Temos também a Hubble Celulares, que você encontra na Avenida Sertório 892. Hubble Celulares, na Avenida Sertório 892. Eu vou falando e eles estão comendo a pizza, né? Eu não sou o único que não consigo, tá bom. Na Hubble Celulares, está com um problema no teu celular? Tela, capa, vem na Hubble Celulares, na Sertório 892 e fala com o pessoal. Pede para falar com o Vitor. Esse é o teu contato na Hubble Celulares. Eu quero falar com o Vitor. E aí ele vai resolver todos os teus problemas na Hubble Celulares. Passando também pro Hub, que é o estúdio que nos recebe. Gostou da estrutura aqui, prefeito? Tá tudo ok? Cinema. Cinema? Espetacular. Isso é bom o senhor falar bem deles, que daí eles nos dão um desconto. Bacana. Olha aqui. Eles estão felizes demais Eu com a sua não tenho presença. estudo desse na prefeitura. Tá aí, ó. Pessoal, se o senhor não fala da parceria aí, já... Não tenho estudo. É Até isso aí. os microfones lá estão quebrados. Né? Ô, prefeito. Mas o... Vamos fazer até vaquinha para comprar. Né? Tá bom. Mas deixa eu dizer, Vai lá, prefeito. isso antigamente que eu estava fazendo chamava-se reclames, né? Reclames do Plim Plim. comerciais. Opa! Né? E eu lembro que na Guaíba os caras eram ao vivo. E Os na caras faziam ao Rádio vivo. Guaíba era ao vivo naquele, né? Os A voz de Milton Jung. Na voz de- Milton Jung, Exatamente. James Boccaccio. Olha aí, Exatamente. Aquela galera da antiga. Ô, prefeito, só com relação à história da sua vida, né? Da sua saída lá ainda. O prefeito recém chegou em Porto Alegre. O prefeito recém chegou em Agora Porto Ele Alegre. não a gente vai- deixou eu descer do ônibus. Eu né? não É, deixei não de descer deixou. do ônibus, que eu quero lhe fazer uma pergunta. Mas assim, o senhor não passou dificuldade? Ou passou dificuldade? Passei, mas fome nunca. Fome Passei nunca. dificuldade, Ah, tá. Passei dificuldade. Bom, mas aí eu cheguei e Pode fui descer procurar do a Casa dos Estudantes. Recomendado pela Terezinha Lino. E eu fui na Casa do Estudante, na Riachuelo, que era para estudantes universitários. E aí me apresentei e os caras disseram, não, isso aqui, tu não passou em nenhum vestibular. Não. Aí eu disse que ia fazer o segundo grau. Né? E aí ele me recomendou que eu continuasse pela Borges de Medeiros e que tinha um viaduto, que depois vim saber que era o viaduto Otávio Rocha, né, que é uma das melhores obras de arte que essa cidade tem. E no pé do viaduto, entra à esquerda, tem uma rua chamada Fernando Machado, e ali tu vai encontrar uma casa de estudante. E lá bati, encontrei uma figura chamada Luiz Silva, se eu não me engano, que ele é natural de Uruguaiana. Depois ele foi ser funcionário dos Correios também. E era uma casa de estudante secundarista, mas que era aquela coisa, o cara vinha e quem parava de estudar também não saía de lá, né? Lotado, então. Então era um misto, né? Virava Quem um hotel. estudava, Virava um... Quem não estudava e ali continuava. Então ela estava lotada, mas eu me lembro que tinha uma cozinha, tinha uma panela de ferro muito grande ali, né? E o cara disse, olha,
Eu não tenho quarto, porque são aqueles beliches, às vezes com 2, com 3, né? Então, já era uma casa velha, tá? Não era uma casa nova, né? E ela está lá até hoje, né? E aí ele me aceitou ali até chegar o presidente, porque tinha um presidente a casa, né? Então eu comecei ali naquela peça que era uma cozinha, que cozinha não era mais. E, bom, agora como é que eu vou sobreviver na cidade? Então era um negócio assim, o cara desceu de uma mudança assim, dormiu 3, 4 dias, desceu num outro mundo, numa cidade grande, não tem a quem recorrer, então, meu amigo, tu tem que te virar, né? Quer dizer, se eu quisesse voltar, talvez nem tinha condições, então tu tinha que sobreviver. Bom, aí, naquela época, eu vou usar isso aqui, ó, existia uns tabuleiros que se escrevia com giz, e tinha ali, por exemplo, precisa-se de balconista. Sim. E eu fui lá, me apresentei lá na lancheria do Manolo, né? Lancheria Farroupilha. E aí Já com a experiência que adquiriu quando trabalhando na lancheria. lá. E aí eu comecei ali. Bom, nesta casa de estudante, que também era um misto de não estudante, tinha uma pessoa que ali morava, chamada Marcelo, que ele tinha uma banca na Ceasa, ele chama de pedra, mas pedra hoje é o cara cheirar pedra, né? Mas a pedra na Ceasa é tomate, é cebola, é alface. É vender no chão ali. É pedra, né? O cara vai lá. No chão. Conheço assim, há pouco comprei lá. Aliás, um dos melhores pastéis do Brasil, do Rio Grande. Sem sombra de dúvidas. Está na Ceasa. Está na Ceasa. Lá no cantinho, lá, né? Vou ter que ir lá. Aquele frio de rachar, o cara vai lá e toma uma gaspa com comi, café e mete um pastel daquele. Eu comi espetinhos de frango também lá na Ceasa. Também, tudo é bom. Espetacular. Espetacular. E o suco que os caras vendem lá, que é natural. Suco da Ceasa. É um, olha, quem quer tomar um também, suco... se na Ceasa o suco não for natural, aí... Mas tem. É uma cidade. Lá é um espetáculo. Ceasa é uma cidade. Ceasa é uma cidade. Meu pai é comerciante, então... Hoje eu não faço mais, hoje ele faz. Segue fazer, mas eu ia muito fazer hoje compra os mercadinhos já usam mais. Primeiro, os mercados grandes, todos já têm abastecimento direto, né? Todos, meu pai é mercadinho, então ele vai lá e busca na Ceasa. Mas o mercadinho muito hoje também já tem aquele fornecedor que ele trabalha só com isso. Ele tem lá o furgão dele, então ele pega e leva nos mercadinhos, cobra uma taxa. Isso aí. Então, e tem aquele que vai lá comprar direto. Meu pai é assim. Alô, seu Gelson, um abraço. Então eu fui trabalhar na Ceasa também, porque o rendimento da lancheira era pouco, então eu trabalhava, um período, 4, 5, 6 meses, então eu ia com o Marcelo, a gente saía, pegava o linha 2 ali do Navegantes, né? Me lembro muito bem disso, né? Chegava na Ceasa opera muito de madrugada, eu voltava depois então lá pelas 6 e pouco, descia ali no, hoje Largo Grande Pérez, que na época não era Largo Grande Pérez, né? E, bom, subia e voltava para a lancheria e de noite eu ia para o Marechal Floriano, que é um colégio na Comendador Coruja, ali entre a Farrapos e a Cristóvão. Então, o início da minha vida foi um pouco disso. Bom, depois o meu segundo emprego foi casa do... O senhor dormia quantas horas nesse mês? Umas pouco. 3 horas, 4 horas, o máximo? Pouco. Aí depois casa do construtor, depois Tubomac, depois Moto Metalúrgica, Ivo Pens, Maredim Florestal... São empresas que eu fui representante. Então, na Tubomac e na Casa do Construtor eu era vendedor, eu era assalariado na Casa do Construtor. Na Tubomac eu recebi uma pequena contribuição e vivia de comissões, ou seja, pela quantidade que você vendia. Né? Claro. Bom, aí fui estudando, terminei o 2º grau, fiz vestibular na Federal, rodei. Aliás, essa é uma regra do Brasil, né? As famílias mais abastadas botam seus filhos nos melhores colégios. Além de botar nos melhores colégios particulares, depois paga o tal do cursinho. Exato. E se não der o cursinho, ainda bota um professor individual para cuidar. E o cara vai lá disputar contigo o vestibular. Então o rico vai para a Universidade Federal e o pobre vai para a particular. O senhor é a favor das cotas? Eu acho que elas têm importância, mas eu acho que mais do que cotas, eu acho que quem forma na Universidade Federal deveria dar um tempo de serviço para a sociedade. Ou seja, vamos dizer, um médico formou pela Federal, acho que ele tinha que dar no mínimo 2 anos de trabalho dele, concomitantemente com o serviço dele, para dizer, olha, eu estou devolvendo o que o povo me pagou para que eu me formei. Interessante isso. Entendeu? Ou tu ter o seguinte, tem países que adotam isso. Quem tem condições, mesmo que seja na Universidade Federal, tem que pagar. E quem não tem, não paga. O que eu não acho correto é o que menos precisa, utiliza
a maioria das cotas das universidades federais. Eu acho isso errado. Está correto? Então, isso é um processo do Brasil, tá? Que eu acho que é uma inversão de valores. Tá? Sim. Mas eu fui acabar na Unicinos. Tá? Então, na Unicinos, eu fiz vestibular para economia. Né? E lá tem um ano que eles chamam de básico. Né? Sim. Então, quando eu entrei na economia, eu achei que não era aquilo que eu queria. E aí até tinha uma regra, porque tinha muita vaga para estudar durante o dia, né? E à noite é mais concorrido, né? Então eles falaram, se tu passar da noite para o dia da economia por direito, tu não precisa fazer um novo vestibular. Uhum. Mas se tu quer manter a noite, então vai ter que submeter. O que tu vai aproveitar é o básico que tu fez. O primeiro semestre é o básico que eles chamam. Eu acho que foi estudei um ano, ali. E aí eu fiz um vestibular para direito, passei, aí eu fui estudar direito, acho que a partir de 82, 1 e tal. E aí, bom, aí também demorei um pouco mais, a grana era curta, então tu ia pagando menos cadeira, né? Então às vezes podia ter formado um pouco antes, se eu tivesse dinheiro para ter pago mais cadeiras, né? Sim. Aí eu presidi o Centro Acadêmico Visconde de São Leopoldo de 84, me envolvi com o movimento estudantil, disputei uma eleição muito concorrida. Ali o senhor entrou na política? Na política, eu era um militante desde 78, quando eu alistei na fila para combater a ditadura. O senhor, o militante aonde? É assim, ó, eu... Aquelas guerrilhas? Não. Não pegou em arma. Não, pegou em arma. eu morava no centro. O MDB tinha uma sedezinha nos altos do mercado público. Né? E o Pedro Simão era um líder muito respeitado já naquela época. Ele era deputado estadual. E foi naquela eleição que ele se elegeu para o Senado, na 78. Então, naquela época ainda tinha repressão, porque tu ia para a esquina democrática, os caras vinham. Mas havia o seguinte, aquele burburinho da luta política pela retomada democrática. E o Pedro Simão é a pessoa que digamos assim, para mim foi um pouco de referência assim, para entrar na caminhada. Então tinha muitos jovens, eu era um que me alistei, fui lá, me filiei ao MDB, comecei a frequentar as assembleias do MDB, o diretório do MDB, tinha reuniões na Assembleia, tinha reuniões em vários lugares, e eu passei, então, a ser um membro militante do partido. Né? Então, a minha primeira assim, entrada, caminhada, foi de 78. Então, 78, eu ainda era estudante do segundo grau, eu não estava na faculdade. Então, a minha militância partidária vem de lá. E eu assumi a presidência do Diretório Municipal, numa eleição muito disputada, com o Jairo, que é filho do falecido, acho que faleceu o Bisol, né? Faleceu. Agora há pouco, né? Sim. O Jairo hoje é promotor de justiça até lá, acho que em Goiás. Acho que até lá, está lá. Né? E ali, muita militância, diretório central, diretório do direito, né? Então, foi uma experiência boa também. Né? Então, de um lado, trabalhando, estudando, fazendo direito, e, por outro lado, militando já no MDB. Né? Bom, aí estou falando de 85, metade dos anos 80. Teve uma prévia muito forte, vocês são muito jovens, não lembram disso, entre o Fogaça e o Carrion. Carrion Júnior? Carrion Júnior, tá? Porque as eleições no Brasil tiveram suspensa nas capitais, desde da ditadura, né? As áreas de segurança nacional, claro. As fronteiras, mas capitais. Só, prefeito, quando o senhor entrou ali em 78, se filiou ao MDB, o senhor chegou porque ali pega um final de ditadura. Sim. O senhor chegou a ser preso, entrou em confronto em algum momento? Não, preso eu nunca fui. Mas muitas vezes dispersavam, né, as manifestações. Naquela época não era batizada a Esquina Democrática. Uhum. Né? Mas teve caminhadas magníficas do Dr. Ulisses, que a gente vinha geralmente da Santa Casa e descia, né? Sim. Na praça aí, frente da Santa Casa, e às vezes a gente saía da Praça do Portão também, que era aquela praça que tem ali nas confluências da Duque de Caxias com a Jerônimo Coelho. Né? Coelho. Então, ali eu participei de caminhadas, Chico Buarque,
caminhadas com Tancredo, caminhada com Pedro Simon. Ali caminhada com ali Luiz. já pedindo eleições diretas. Aí já era diretas. E teve um dos comícios mais extraordinários, que eu também estava lá, que foi o comício das diretas na frente da prefeitura. Né? E aí o Osmar Santos era o apresentador. Osmar Santos era o apresentador oficial Sim, da campanha das ele diretas. Viajava, né? Viajava o Brasil Viajava. inteiro. Ali eu vi discurso magnífico do Brizola. Quem abriu o comício foi Jaime Caetano Brown, fazendo uma pajada da melhor qualidade. Um tempo que não volta mais, um tempo que a política apaixonava. Assim. Então eu lembro que quem coordenou toda aquela área, acho que foi o professor Rui Osterman, se não me engano, que foi o coordenador. Era um grupo, né? Eu ajudava ali, eu era peão, era operário ali e tal. Então, a gente vem dali, daquele movimento, né, que veio de 78, 79, direta, anistia, né? Onde é que o país se divide em esquerda e direita, prefeito? Acho que direita e esquerda hoje é só sinal de trânsito. Ah, boa. Eu também acho. Para mim tá tudo Mas misturado. nessa época era bem Mas latente. nessa época... outra época, você não tem duas ideologias no país e tem 35 partidos. Né? Então, são... Essa época o que era? Arena e MDB? Depois aí passou a ser PDS, né? PDS. E o PDS, isso, até chegar ao PP, acho que passou por 200 nomes, e o MDB passou a ser PMDB e agora voltou a ser MDB. Nessa época eu lembro que no estado tinha uma... Era PDS do Jair Soares contra o PMDB do Pedro Simon. Que ali, Para governo do estado. claro. E aquela eleição, muito interessante, e eu estava lá... Década de 80. 82, né? 82. Eleição... Primeiro ganhou o Jair Soares, né? Então é o seguinte, mas por 22 mil votos, isso significa menos de um voto por urna. E dizem as más línguas que foi uma eleição complicada do ponto de vista da sua fiscalização, né? E o Simon não deu uma de Brizola. O Brizola, quando tentaram afanar a eleição dele no Rio, ele chamou a imprensa internacional e abriu a boca. Sim. O Simon acabou indo para a tenda árabe dele lá na Rainha do Mar, né? E aquela eleição é uma eleição até hoje muito complicada. Você acha que aquela eleição foi afanada? Olha, eu não quero dizer isso, tenho muito carinho pelo Jair Soares, gosto muito dele, aliás, me visitou faz há pouco tempo, gosto muito do Jair, né? Mas é uma eleição que era no bico da pena, né? Sim, então, O pessoal levava as urnas pro Gigantinho e ficava contando a madrugada inteira. ali. bico de pena, né? Bom. E aí o seguinte, eu fui fiscal no Gigantinho, por isso que eu digo, fui fiscal no Gigantinho, se encontrou voto depois no entorno do Gigantinho no chão, eu estou dizendo, teve muita coisa, muito disso que diz, tá? Bom, o Simon foi para a Rainha do Mar, acabou dando uma declaração, bom, o Jair Soares assumiu o governo do Estado. E, aliás, só assumiu o governo do Estado, o Jair tinha que fazer uma estátua para o Colares e para o Simon. Porque foi a divisão do Brizola com o Simon, do Simon com o Brizola, que elegeu o Jair. Porque o Colares foi muito bem votado, foi o segundo. Então, o Colares se lançou candidato a governador, apoiado pelo Brizola. O Brizola, então, perdeu o PDT, o PTB para Ivete Vargas, e aí criou o PDT. E houve uma briga muito forte entre o Simon e eu me lembro disso. E aí dividiram os votos. Dividiram. Então, assim, por exemplo, o Simon fez 32%, 33%, o Colares fez lá 25% e o Jair Soares fez 33%. Quer dizer, então 22 mil votos. Então, se fosse o Simon com o Colares, com qualquer um dos 8 candidatos, era um banho de voto a favor do Colares ou a favor do Simon. Mas aquela divisão acabou... Então, e não tinha segundo turno, é isso que tem que entender. Porque se tivesse segundo turno, também não seria o Jair o governador. O senhor está falando e eu estou olhando, visualizando a eleição que se aproxima para a presidência, que é hoje a atual situação que é o Bolsonaro com uma esquerda, entre aspas, dividida. Porque então, é Ciro com Lula, aquela coisa toda e... Bom, então assim, esse processo é um processo que eu vivenciei, né? Eleição intensa do Pedro Simon. E veja bem, naquela eleição de 82 eu concorri a vereador, porque a eleição era de vereador a governador. Sim. E o voto era vinculado também. Quando tu votava, tu tinha que votar de fio a pavio num. Então não tinha essa possibilidade. Hoje tu vota num vereador de um partido, prefeito do outro, deputado do outro, governador do outro, o eleitor vai lá e faz a salada de fruta dele. Ali tinha que, naquela época... A salada de fruta dele. Ele vai lá e diz, olha, tem gente que vota na esquerda para presidente, vota na direita para deputado. Vota só na legenda, vota... E quantos votos o senhor fez? Até foi uma bela votação, fiz uns 1.500 votos. Mas não pegou nem suplência, nada? Não. Ali foi a eleição de André Foster, eleição de Jussara Coni,
eleição de tantos outros, Werner Becker se elegeu naquela eleição, Gladys Mantelli, Caio Lustosa, entre outros, era uma bancada grande, né? Então, eu venho dali daquela militância e venho vindo, coordenei as prévias do Carrion, o Carrion veio a ser o candidato a prefeito, e aí me tornei advogado em 88. 88, então, eu parei com as vendas e aí assumi, tive a coragem de montar um escritório, eu e o Rogério Becker, que é filho do Werner Becker, né? A gente montou um escritório na José do Patrocínio 822 e eu passei a ser clínico geral da advocacia, com uma única exceção, direito trabalhista, que eu acho, todo respeito, agora até que mudou a legislação, mas era uma área que não me entusiasmava pela maneira assim até desonesta de você pedir coisas que não devia. Sim, e faz um checklist ali, pede tudo que tem e leva, né? Então, direito trabalhista, eu, aliás, fiz uma audiência ou duas na minha vida só. Mas o restante, com exceção do trabalhista, o senhor operava em todas? Operava porque é o seguinte, bicho, é sobrevivência. Uhum. A advocacia, como vocês, que são profissionais liberais, naquela época nós dividimos o quê? O aluguel da casa, a luz, o condomínio, o IPTU, e nós tínhamos uma funcionária, que era a Cleusa. E aí nós fizemos também uma vaquinha e compramos uma máquina elétrica. Me lembro disso como se fosse hoje. A gente redigia as petições aqui na mão, passava para a secretária fazia, voltava, a gente revisava e tocava de ferro. Não? Então ali comecei a advocacia. E aí, então eu estou falando de 89, né? E aí fui advogando, disputei mais outras eleições. Eu fui o cara que mais disputei eleição para vereador e perdi na vida. Mais disputou e mais perdeu. Quantas foram? Eu só me elegi na quinta. Ali na Vila Nova tem o seu Darcy Bico, um dia ele disse, meu amigo, vai estar com 86 anos. Sebastião, eu não vou votar mais em ti. Por que, seu Darcy? Você nunca te elege. Tô te largando de mão, desiste desse abandonei. Não, larga fora. Não dá. O eleitor gosta de votar, que nem time de futebol, né? Claro. Se o teu time não ganha... Chega uma hora que o cara cansa. Mas não aguento mais, eu só perde esse cara. A vitória foi em... Bom, aí o que acontece? Para tu ver, essas coisas, o povo não entende nada disso. Não vai entender nada disso. Esse voto proporcional, né? Eu sou favorável, eu sou parlamentarista convicto, e sou um defensor enraizado do voto distrital misto, né? Que é tu ter aquele candidato que perpassa todo o estado, deixa ele correr sozinho todo o estado, mas se tu tivesse um voto distrital, ele tem mais identidade. Sim, conhece a área. E você tem mais representatividade. Sim. E tu tem uma eleição muito mais barata, né? Mas não é assim. Uma eleição no Brasil é proporcional. O que significa isso, né? Tu pode ter um candidato que fez 10 mil votos e não se elegeu, e outro que fez 13 se elegeu. Exatamente. É o partido forte, né? Não é só o partido. Tu pega lá o Tiririca, pior não fica, né? Então, Tiririca, pior não fica, fez lá 1,5 milhão de votos, 2 milhões, não sei. Qual mais votado da história? Bom, aí o que acontece? Ele arrastou atrás dele mais 4, 5 nego que... Não tinha talvez nem capacidade. E quem vota né? não sabe disso. Votou muito pelo protesto. E aí o Tiririca arrastou, como agora na eleição do Bolsonaro. Essa bancada, 60 deputados bolsonaristas, as pessoas votaram no Bolsonaro, olharam na lista quem é que era do Bolsonaro, falaram, votou. Sim. São épocas. Bom, então, eu tive uma época, então, em 96, né, dessas eleições que o Darcy disse que eu nunca me elegia, né, que era verdade. Seu Darcy lá na Vila Nova. Aí eu disse, no meu bairro. Porto Alegre tinha 33 vereadores. Hoje tem 36, depois daquela repactuação do TSE, né? E aí o que acontece, né? Naquela eleição eu fiz 5 mil... Eu lembro disso porque isso foi uma coisa terrível, 5.735 votos. A Clênia Maranhão, que hoje é viúva de César Busato, ela ganhou de mim por uns 70 votos a mais. E o Záquia fez, Colorado... Luiz Fernando Záquia. Fez 5.900 ou 6 mil votos. Ou seja, eu perdi a eleição muito aqui por 70 votos, é da regra do jogo. Mas o Luiz Fernando Záquia ganhou muito ele pegou forte no Pardal Torturador. Não, mas foi depois. Foi depois, não foi nessa.
E agora veja, ele está lá na IPTC, né? Agora o senhor manda nele. E parece que aumentou o número de quartel na cidade. Bom, aí o seguinte, Barbaridade. aí o que acontece? Eu fiz 5.713 e não me elegi. E a Ana Maria Negroni, que era uma vereadora que veio ser caçada depois, por rachadinha lá, não, ela se elegeu com 2.400 votos. Estou dando esse exemplo porque... Sim, para. Então, eu fui muito bem votado, eu fui o 18º dos 300 candidatos que teve naquela eleição, 400, 500, eu fui o 18º. Na proporção não Era entrou. 33, então se eu fosse pela votação, estava lá. Bom, aí na outra eleição foi que eu entrei, eu mudei a estratégia. O MDB sempre foi muito fraco em Porto Alegre, depois que tornou o MDB. Uma coisa era o MDB antes, ainda lá, no final do combate à ditadura, era um MDB. Depois o MDB rachou aqui em Porto Alegre, que aí veio o Brizola, nasceu o PSDB, aí da costela saiu o PCdoB, saiu o PCzão. Então ela era uma frente, e essa frente saíram várias costelas que foram formando os seus partidos. Então o MDB ficou muito fraco em Porto Alegre. Chegou ao ponto de fazer 2 vereadores. Bom, então, na eleição posterior, eu mudei de estratégia, aí eu estou falando da eleição de 2000, eu disputei uma prévia para ser candidato a prefeito com o Busato. Perdi para o Busato. Tá? O Busato foi o candidato a prefeito e eu aí fui para vereador. Aí me elegi vereador. Bom, aí repeti um segundo mandato em 2004, dobrei de votação, tá? Porque foi um mandato com muita consistência. No final de 2000, do segundo mandato, eu presidi a Câmara, foi o último ano, fui presidência nossa, fui reconduzido pelos meus pares em 2009, e eu, quando me elegi no terceiro mandato, eu tinha muito claro de que, para mim, eu respeito, não quero aqui, né, ofender ninguém que tem 10 mandatos, ofender ninguém que tem 20 mandatos, pelo contrário, convivi com uma figura que nem o Dib, que teve 200 mandatos da melhor qualidade. Um homem da melhor qualidade, os mandatos brilhantes. Né? Mas eu tenho para mim que, se a gente fizesse uma reforma política, se eu pudesse opinar sobre ela, se eu lá tivesse para ajudar, eu, entre várias coisas, eu limitaria o número de mandatos para um parlamentar. Né? Para quantos? 3, 2? 3 mandatos, acho que está de bom tamanho. Né? 3 nós estamos falando de 12 anos. Para um mesmo... 2 reeleições para um vereador, para cargo de vereador. Isso. Olha, você é vereador. Prefeito. Bom. Hoje tu tem reeleição uma vez só, né? No Brasil tem reeleição. Eu também acho que os mandatos executivos deveriam ser maiores e não ter reeleição. Acho que a reeleição é um dos grandes males da política brasileira. Não dizendo que é o único, não dizendo que é o único. O senhor quer mais eu acho que a sem reeleição. Não tem crime nisso. Sim. Ela existe, ela é legal. Tal, por que o senhor acha que é um dos grandes males? É que eu acho o seguinte, que a reeleição faz, às vezes, alguns governos pensar mais na reeleição de que no bom exercício do mandato. Tipo, faz 2 anos daqui, faltando 2 anos, já começa a trabalhar para... Alguns, pelo contrário, xingam o governo anterior durante 2 anos, 2 anos e meio, dizendo que o governo anterior não prestava, e deixa para fazer obra só no final do mandato, para dizer, agora eu consertei as finanças, sou o cara, e quero a reeleição, eu sou o cara. Então, claro. Outros começam a reeleição muito cedo e fica preocupado em agradar partidos, e agradar fulano, porque esse vai ter aliança comigo. Não? Então eu acho que esse é um sistema que ele é muito perverso. Né? E eu digo isso porque eu sou militante, conheço bastante isso. Então, eu acho que se o Brasil adotasse, vai ter um presidente da República, se é que o sistema continua presidencialista, 6 anos ou 5 anos, e isso vale para o prefeito e governador, talvez, e por que eu digo isso? Porque eu até tenho uma experiência, porque como eu venho de uma experiência de vereador, presidente da Câmara, fui um estagiário graduado de vice-prefeito, então quando eu sentei na cabeceira da mesa, eu pilotei a máquina tranquilo. Claro, já tinha o lastro. Agora, isso não é o normal. O normal é o cara ser popular, ganhar uma eleição e não ter gestão. E aí, meu amigo, se você tiver gestão, já é difícil a entrega. Já é difícil, porque a máquina pública, se tivesse que dar um prêmio a ela, é o prêmio de como não fazer.
é como não fazer. Tem tantos senões para não entregar Sim. que eu podia contar para vocês histórias escrabosas. Mas como é que é a... Pode contar, prefeito. A gente Só não- pode, fica à vontade. Como é que é a Agora eu fiquei questão curioso. do comando? Porque é o prefeito que depende dos vereadores, é o governador que depende mas dos não é- deputados, não, é o isso- presidente que depende Isso dos é senadores parte e do deputados. processo. Tá? Acho que na democracia tu tem que compartilhar com o legislativo e está tudo certo. Nós aqui construímos uma base sólida, fruto da nossa posição política, daquilo que nós defendemos. Então, quem tem projeto pode ter 10 partidos, 15, 20, nem problema. Quem não tem projeto pode ser só um e vai se tropeçar. O que eu estou falando de gestão é o seguinte, na gestão pública, tu não pode fazer o que tu quer. Se tu quer reformar a tua casa, tu privado, tu escolhe o arquiteto que tu quer, tu compra o azulejo que tu quer, a argamassa que tu quer, a madeira que tu quer, tu paga do jeito que tu quer, tu dá cheque pré-datado e resolve a tua vida. Um gestor público. Não, eu tenho 200 leis que me impõem regras de como é que eu devo fazer. E aí o que eu devo fazer passa a ser mais importante do que o que fazer. Então, vamos lá, vou dar o exemplo do mercado público, né? Que é a alma da cidade. O mercado teve mais um incêndio em 2013, de vários que tinha tido. Eu fui encarregado pelo Fortunati de conduzir a retomada, a reabertura, né? A restauração do mercado. Então, eu estou falando de 2013, terminamos nosso mandato em 2016. Esta obra foi estipulada em 25, 26, 27 milhões, assim, bem rapidamente, numa conta, né, que a gente fez lá. Bom, aí fomos buscar recursos, não tinha dinheiro no caixa, tem um projeto chamado Monumenta, a Dilma era presidenta, era amiga do Fortunati, prometeu 20 milhões, acabou liberando 10, 9,5. Tá? O seguro, era um seguro lá que tinha o mercado público, deu mais 6. 6 e 9, 15. Então se aportou 15 milhões na obra. O prefeito Marquesan entendeu que deveria levar uma concessão ao mercado público e ficou 4 anos Aí tentando fazer zerou o isso. processo para recomeçar. Olha, não visto mais nada, não boto mais um centavo, interrompe o que está aí. Bom, então, quando assumi agora, do mesmo estágio que estava lá em final de 16, estava em 2021. Detalhe é que se passaram ali 4 anos e vai ter que refazer muitas coisas que foram iniciadas porque a obra, o tempo... Bom, aí vai para cá, não tem dinheiro, não licita. Então, bom, resumo, não tem termo de referência, porque isso, porque aquilo, não tem projeto, o projeto sumiu, esse projeto tem que ser renovado, aí para tu fazer um projeto tem que lançar uma licitação, aí ganha uma empresa, aí a empresa vem, faz o projeto. Para tu fazer um projeto leva um ano. Como é que eu atalho esse negócio? A Multiplan tem vários investimentos em Porto Alegre, mas um deles lá, o Goldlay. Né? Barra Shopping lá. Barra Shopping. Lá. Existe uma figura chamada contrapartida, quando um empreendedor faz, que ele, pelo impacto que ele cria na região, ele tem contrapartidas que ele dá para a cidade de obras, para o entorno e às vezes para a cidade. E tem uma outra figura chamada recompra, que é, por exemplo, vamos imaginar que esta mesa aqui fosse destinada a uma praça, no meio de uma obra que vai sair. Mas já existem várias praças aqui do lado, eu não preciso mais de uma praça. Então, o empreendedor, a lei permite que ele recompre esta área, que era destinada a uma praça, para que ele possa edificar nela também. Foi o que aconteceu ali. E ali gerou mais de 100 milhões nessa compra. E está lá depositado numa conta corrente que agora nós vamos usar ela para poder revitalizar ali do Pontal do Estaleiro até o Yacht Clube. Tá? Os campos do Grêmio, que ainda a gente está negociando para sair, vai, não vai e tal, mas aquela parte que está toda aquela sujeira ali, aquela mataria ali, vai sair. Tá? Bom. Então tinha lá a Casa Godoy, que é um dos... Né, das contrapartidas para recuperar. Então eu chamei a Multiplan e disse, Tchê, eu posso pegar esse termo teu aqui da Multiplan, que é um valor X, para recuperar a Casa Godoy, e posso passar para o mercado público? Melo, é um pedido teu? Topo. Então eu fiz uma governança de tirar aquele dinheiro que era para recuperar um prédio público, para recuperar outro prédio público. Bom, aí abri um sistema eletrônico de informação que é o chamado SEI, que é um fluxo da prefeitura. Antigamente tu tinha um papel, né? Agora tu tem um despacho eletrônico. Tá? Sim. Mas
levaram 3, 4 meses. Na última, quando veio para minha mesa, tinha 203 despachos e nenhuma decisão. Bom, aí eu me enlouqueci. Né? Então, veja bem, eu estou contando o caso do mercado público. Sim. Mas se eu pegar o lixo que você licita, o quem perde entra no primeiro grau. Se não ganha no primeiro grau, vai para o segundo grau. Se não ganha, vai para o Ministério Público, porque ele Trava perdeu. tudo. Então, assim, O senhor é favorável à parceria do que à licitação? sim, sempre. Tá bom. Aí é o seguinte, a licitação tem que fazer sempre, né? Mas a parceria, quando dá para fazer, é ótimo. Parceria tá? é ótimo, né? Claro. Então, o que acontece? Então, uma máquina pública foi feita, uma voz do prefeito, diz, olha, é para fazer. É o mais fácil. O difícil é fazer. E quando a obra é para pobre, é muito mais difícil ainda. Por quê? Porque a sociedade é assim, né? Quer dizer, quando é fazer obra para rico, é mais fácil, porque tem mais lobista. Uma coisa é tu fazer a perimetral. Agora, tu vai fazer uma obra lá na Mário Quintana. Um pontilhão que eu levei 4 meses para fazer, um pontilhão sanitário. Os caras não querem investir? Não, porque não pode, porque a Esmamus não libera, porque o fulano, porque aí começa a papelada, né? Começa o SEI para lá, para cá, porque esse aqui não dá, porque tem que ter autorização. Então é muito difícil, né? Então a máquina pública foi feita para... Então quando eu digo de gestão, é que já tendo... Então, gestão tu tem que ter metas. A palavra para mim que eu mais uso e mais executo essa palavra e desenho no quadro é governança resolutiva. O que é uma governança resolutiva, Geiso e Cristiano? É aquela que eu estou aqui contigo, né? Tu me dá uma ideia sobre um tema de trânsito, sobre um tema de cultura, sobre um tema de inclusão social, eu te escuto. Será que tem fundamento isso? Bom, aí eu tenho que levar isso para o meu corpo técnico. Eu ouvi isso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou favorável à legalização do jogo no Brasil. Sou favorável antes de ser vereador, antes de ser deputado, antes de ser prefeito. Quando o senhor fala jogo, inclui esse jogo do bicho também? Tudo. Cassino. O do bicho é o que é de mais sério, não tem nenhuma assinatura que o cara paga. Isso é mais ou menos É um que nem o armazém que o senhor papelzinho, trabalhava um lá, aqui no papelzinho. caderninho. Tu tem uma coisa mais séria que jogo do bicho? O cara não assina nada e o cara vai lá, ganhou 1.000, tá aqui teus 1.000 no envelopinho. Então eu sou favorável à ligação Mas do ali o crime está por trás. Tia, mas o crime está em todos os lugares. Mas não corre o risco Então quer de dizer o seguinte, fomentar cada vez eu mais? sou favorável à ligação do jogo, porque ele existe, ele tem uma teia de corrupção no meio dele enquanto clandestino, então eu quero jogo às claras. E eu quero regularizar, se eu puder, estou estudando a loteria municipal, e eu vou pegar todo o dinheiro que couber à prefeitura, eu vou destinar para pagar a passagem dos pobres. Nos ônibus. Dos ônibus. Só com Não, relação só para não à legalização do jogo. Legalizando o jogo. Termina com a entre eles corrupção? o bicho. Eu não vou te dizer isso, eu só que... O cara pega um avião e vai para o Uruguai e lá pode jogar. Pode, exatamente. Vai para o Paraguai, pode jogar. Dependendo- Vai para Miami, pode jogar. Entra num barco, num cassino... Pode barco, jogar. no rio, Aí é o seguinte, mar. eu não jogo, eu sei jogar canastra. Até era bom e gosto de jogar sinuca. Não, eu joguei isso. Sou bom jogador de sinuca, jogava a vida. Jogava escova também. Né? Não? Então, assim, não sou jogador, nem sei jogar poker, não sei nada disso. Não. Bará, não sei nada disso. Não. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho mediocridade não legalizar o jogo. Quem quer jogar, joga em qualquer lugar. Quem quer... Eu conheço nego aqui, os caras fazem galinhada, comida à noite, joga, tem nego que perde até casa aí, outros perdem isso aqui, jogando pôquer para lá e para cá e fazendo acontecer. Então tem jogo. Então é melhor tu legalizar o jogo e o imposto do jogo ser 30%, tá bom? A banca ganhou X, a banca paga X e esse X vai para o social, o carinho vai para o social. Então, se eu puder fazer a loteria municipal, eu vou fazer. Esse plano é para ano que vem? Para ontem. Pra Eu ano- estou estudando ela, porque teve uma mudança, o Supremo manifestou sobre isso. Tá? Então, eu pedi um parecer formal da Procuradoria, dei prazo aí para eles, estamos ainda mais um mês aí para eles dar um parecer. Então, quer dizer o seguinte, a gestão pública, se tu não tem... Então, a palavra governança resolutiva é o seguinte, eu te escutei, então agora eu vou processar se o que tu me disseste tem fundamento. Bom, aí eu tenho que passar. Hoje eu assinei, por exemplo, o convênio com a Vila Lobos. A Vila Lobos
é um projeto social de música, de arte na Loma do Pinheiro, da maior qualidade. Esse projeto tem mais de 30 anos e essa rapaziada lá na Vila Popular, muitos deles hoje estão na Áustria, estão na França, porque nasceram ali, porque essa história de dizer que o pobre não tem capacidade intelectual, isso é um preconceito, tem que dar oportunidade. Então, havia um convênio que foi rompido em março de 2020. E aí, os órgãos de controle são importantes. Mas quando os órgãos de controle no Brasil são mais importantes que quem executa, é uma inversão de valores. Ô prefeito, o senhor falou da legalização do jogo, eu estou aqui matutando. No Uruguai... Vamos comer mais uma Come, pizza? come. Fique à vontade, Então, é para o senhor... E até vamos levar um pouquinho, né? Claro, no Uruguai Leva, prefeito, teve a legalização da maconha e fatura em cima. Eu sou contra. Legalização da maconha em Porto Alegre, Sou contra. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Não. mas se tirar imposto em cima. Não. Aí é outra coisa. Tu não pode dizer que todo mundo que joga é vinculado a crime. Não, eu não concordo com isso. Mas o jogo Mas, hoje é um crime. o destino do Não, dinheiro. É um crime de menor potencial, que é contravenção penal, o caso do jogo do bicho. Não. Mas é o seguinte, totalmente contrário à legalização de drogas. Mas tu tem que diferenciar o que é tratamento medicinal, é uma questão... Agora, você gosta de legalizar a maconha? Não. A maconha é a porta de entrada para cocaína, para pedra, para tudo. Então, não, pelo contrário. Eu acho que um dos grandes males do nosso país, que está nos matando, tecido social, mata um vizinho, mata na parada, mata no bairro, é a droga. E aí nós estamos perdendo já há muito tempo, que é o seguinte, o que faz o tráfico? Vai lá e diz, olha, está aqui a melhor arma, está aqui um carro para ti, está aqui uma motoca para ti, e no final de cada semana tu vai receber isso. Aí o cara vai para o estágio e vai ganhar R$600, quando tem o estágio. Sim. Então nós estamos perdemos. Nós temos que recuperar esses jovens, essas crianças, e o Brasil só tem jeito se nós passarmos por aí. Se não tiver retomada das famílias, do respeito, de uma inclusão social verdadeira, de uma educação que ensina, uma cidade educadora, não tem saída. Então, a educação, o Brasil não é o país que menos investe em educação, mas investe mal. Tá? E tem crianças que estão aí saindo hoje do ensino fundamental que não sabe ler, não sabe escrever. Por que a gente não investe na educação, prefeito? O que eu ouço muito é um povo que tem educação vai saber votar lá na frente. E isso pode incomodar. Não, O senhor acha que tem lógica? É o seguinte, tu não constrói uma casa do telhado para o piso. Sim, de baixo. Se tu não tiver uma boa educação infantil, fundamental, tu não chega lá em cima. E também tu não consegue, em 210 milhões de brasileiros, que muitos ainda são analfabetos, então tu tem vários níveis, mas tu também tem que dizer o seguinte, eu por exemplo, eu não sou professor, tá? Mas, por exemplo, se tu é professor numa sala de aula, imagino eu, que se tu é professor por um ano de uma turma, tu vai sentir qual é a tua vocação e a tua vocação. Sim. Então, acho que o Brasil já deveria dizer assim, bom, qual é a vocação desse rapaz aqui? É tocar gaita? É música? É dança? É matemática? É transformação digital? Canaliza ele. Potencializa. E segundo, ofereça também cursos técnicos, não esses de uma semana, que isso não resolve nada. Isso é só para tomar dinheiro. Manda dinheiro, faz um curso, dá um diploma, tira foto e o cara não sabe nada. Então forma lá. Meu amigo, o bom pedreiro, ele tem disputa diária em Porto Alegre. Eu, como todos nós, temos problemas nas nossas casas. Entendeu? Tem um senhor lá que me atende lá, Melo, essa semana não posso, outra semana não posso. Quer dizer, tu tem que fazer uma torneira. Agenda cheia. Agenda cheia. Bom, o cara é bom. O bom mecânico tem agenda cheia. O bom azulejista tem ideia. E o novo mundo que nasce. As crianças hoje têm que se aprender, além de matemática, de português, que são fundamentais, mas tem que saber, por exemplo, tratar com questões financeiras, com a transformação digital. Não tem mais espaço para esse mundo da papelada.
As profissões, elas estão mudando. Algumas estão até deixando de existir. Tem um debate que é com relação aos cobradores, né, prefeito? A extinção dos cobradores. Porque é o seguinte, 70 centavos, né? Se hoje nós tirássemos os cobradores de todas as linhas de ônibus, a passagem que é 4,80 baixaria para 4,10. Mas isso não é um pouco cruel, prefeito? Falar assim, temos que tirar os cobradores. Não, eu não estou dizendo que temos que tirar. Eu só estou dizendo assim, não tem almoço de graça. O que compõe uma passagem? Vamos lá, vamos junto aqui. Claro, vamos lá. A passagem de ônibus é o seguinte, ela tem o motorista, que tem um salário e tem a questão dos encargos sociais, ela tem o cobrador, ela tem o diesel, ela tem o desgaste do ônibus, manutenção, claro. Ela tem o lucro do empresário, ela tem o pneu e ela vai tendo. Esses dois juntos aqui, passageiro e motorista, corresponde a 45% do valor da passagem. O cobrador e o motorista. E o restante dos itens 55. Então, o que acontece, né? Se eu tenho uma linha que ela é 100% digital, o que tem que fazer na minha avaliação não é tirar os cobradores. E por isso nós fizemos uma lei responsável que a Câmara acolheu. Nós demos 4 anos para uma transposição de quem é cobrador. E o que a lei diz? Motorista que sair, prepara-se o cobrador para ser motorista. O cobrador pode virar mecânico. Vai ser um... Então, vai reconduzir. A prefeitura realocação. A prefeitura, inclusive, vai bancar cursos no Sistema S para isso. E aqueles que forem aposentar nesses 4 anos não pega... E os que aposentar, tu não entra mais. Então, se tu é cobrador, tirou aquela linha, eu posso te mudar de linha para te deixar aquela linha que tem condições de não ter mais cobrador. Então, essa é a vida real. Se tu tirasse as isenções dos cobradores, a passagem cairia para R$3. Tu garante que a passagem cai, prefeito? Mas claro que cai, mas não tem como não cair. Isso é matemática. Mas aí o empresário não pode pensar ainda mais no lucro. Não, isso não. É 30% que anda no ônibus hoje não pagam. Sim. E tem gente que realmente não deve pagar. E tem gente que está isento e deveria pagar. Sim. Isenção não é por idade, na minha avaliação. Isenção é por necessidade. Vocês acham razoável? Tá bem. Eu sou da... Não, mas eu vou dizer assim, eu vou me aposentar daqui 2 anos. Daqui 2 anos eu me aposento com 3.900. E eu trabalho desde os 9 anos. E a vida pública, às vezes, aí o cara se aposenta com 20, com 30, 35. Tem gente que aposenta com 40. Eu, Melo, vou me aposentar com 3.900 porque eu contribuí para o excesso. Os mandatos, depois de 88, não têm as chamadas aposentadorias especiais. Elas existiram até 1988. Então, tem nego que está recebendo aí da Assembleia até hoje, do Senado da República, da Câmara Federal, porque tinham as aposentadorias especiais. Mas quando eu me tornei vereador, já é 2000. E 2000 já é nova Constituição. E na nova Constituição não existe mais aposentadoria especial. Não? Então o Brasil é um país dos privilégios. Então eu vou me aposentar com 4.000. Mas eu, com certeza, voltarei a advogar. Eu não vou querer andar de graça. Porque eu sei que eu andando de graça, eu estou prejudicando o camelô que está pagando a passagem cheia. Então, a Constituição brasileira diz assim, independente do que tu ganha, a partir de 65 tu anda de graça. Aí tu tem de um lado o cara que tem... Então, vamos imaginar. Tu já é aposentado, ganha 8.000. Sim. Tu anda de graça. O Cristiano é camelô. Coitado, tá ralando autônomo. Lá. Paga 4,80. E eu sou empregado formal. O empresário paga 94 da minha passagem e eu pago 6. Essa é a regra hoje. O pobre está financiando o pobre. Então nós temos que criar uma receita extratarifária, que eu estou convencido dela, e por isso a loteria, mas se não for a loteria é outra. Agora, o que eu não posso é botar dinheiro público, nós estamos botando hoje. Este ano nós botamos mais de 70 milhões entre a Carris. A Carris, 6 milhões por mês batido. Cheque para poder cobrir o déficit da Carris. Ela custa 12 milhões e fatura 6. Custa 12 milhões por mês e fatura 6. Isso é histórico, né, prefeito? Isso às vezes mais, às vezes menos. Na pandemia piorou. Isso aí vem e o sistema privado. Então, assim, agora, o cidadão que está nos assistindo, nos ouvindo, o ônibus é péssima qualidade, horários que não são cumpridos. Eu atesto isso.
horários que não são Isso. cumpridos, e no final do mês eu tenho que botar dinheiro público, que é de todos nós. Tá, Então, tem que privatizar a Carris. eu vou levar a privatização, e se ela não for privatizada, eu vou liquidá-la. Linha por linha, ônibus por ônibus, terreno por terreno, e vou devolver tudo para a iniciativa privada. E regular a passagem para a iniciativa privada. Porque a Carris custa, o quilômetro rodado dela, custa 21% mais alto do que o privado. Porque tem mais funcionário, porque tem ações trabalhistas, porque tem isso, porque tem aquilo. Porque Ela é tem... uma empresa falida. Não, é falida, desorganizada e de muitas... Não posso ter 40 mecânicos, 100 mecânicos, quando eu precisava de 10, né? Quer dizer, mas então foi inchando. Então não dá. Por que Porto Alegre não tem... Eu tenho que ir embora. Eu hein? sei que o senhor tem que ir embora, mas... fechar. Já passamos já, O hein? senhor tá falando aí, pô, prefeito... Então Pra só gente rapidinho, fechar. por que Porto Alegre não tem o aeromóvel? Ou outras alternativas? Tia, eu vou responder a última pergunta para vocês, que eu já tô queimadão aqui, eu tenho que chegar lá. Mas é assim, ó. Não vou fechar. Deixa eu dizer o seguinte. Eu não sou professor, sou aluno, mas sou um estudioso de cidades, de mobilidade humana também. Primeiro, quando os carros valem mais do que as pessoas numa cidade, é a falência das cidades. O mesmo motorista que é mal educado aqui em Porto Alegre, que acha que é o machão para tudo, quando ele chega em Gramado, o cara bota o pé numa faixa de segurança e ele para. Então tem uma coisa chamada cultural. Sim. Segundo, o que é que os países, hoje, 50% da humanidade, 7 bilhões e meio de seres humanos vivem nas cidades. E que cidades são essas? Então, 50% vivem. No Brasil, 86%, Cristiano. Então, o desafio está no campo, mas está muito mais nas cidades. Tá? Então, você precisa criar cidades conectadas. O que o velho mundo fez? O velho mundo construiu um sistema de mobilidade subterrânea. Então, tu pega uma malha viária de Paris, de Moscou, de Madrid, os caras têm uma cidade que ninguém enxerga, que é uma maravilha. Entendeu? Eu estive agora em Madrid. Desci no aeroporto, fiz o PCR, era de madrugada, tinha tempo. Eu olhei quanto para ir do hotel, do aeroporto até Madrid, 30 euros. 3 vezes 7, 21, 210 reais. Opa! Qual é o valor do trem? 7 euros, 6 euros, sei lá. Bom, entrei no trem. Aí, precisava de 3 linhas para chegar. Aí tu vai indo, tá, agora tu desce nessa estação, tu tá dentro do sistema, tu vai lá, sobe de novo, 1 minuto no máximo, na terceira, saí na boca do meu hotel lá. Uma cidade conectada. Então, cidade que se preza tem que estar conectada em todas as áreas, na tecnologia, no 5G, e também na mobilidade humana. Mas o Brasil investiu em carros particulares, deu desconto para comprar carros particulares, financiava em 300 vezes, desonerava a questão do ABC Paulista e nenhum centavo para dizer, ó, vamos fazer metrô de superfície, vamos fazer VLT, vamos fazer ônibus articulado, entendeu? Vamos fazer vários modais e aí tu Dá tem que opções para as pessoas. tu tem que integrar. Não, tu reduziu a ônibus e ônibus de 5ª categoria. Não? Então, hoje, o cidadão que está no sistema quer sair e o que está fora não quer entrar. Mas quantos anos vai levar para fazer tudo isso, prefeito? Bom, Bateu. nós... O senhor tem já essa linha de tempo? Deixa eu te dizer. Primeiro, a gente tem que aprender com os erros da gente, dos Claro, outros. todo mundo erra. Não criticar quem passou pelos governos para achar que tu é o cara. Eu não sou o cara. Eu sou esforçado. Eu tenho competência, mas eu também não acho que os outros fizeram na sua época o que tinha que fazer, o que podia fazer. Eu dividi esse tema em 3 estágios. Curtíssimo prazo é não parar, porque as pessoas, assim, aquelas palpites que o cara chega e diz, prefeito, não, prefeito, isso é uma barbada. O senhor acaba com tudo os ônibus, o mercado resolve. O mercado vai transportar alguém de graça, Cristiano? Não, vai pagar e vai Então, hoje, cobrar. 30% tem isenções. Então, se eu tiro o sistema, quem é que vai transportar o de graça? Aí eu deixo entrar o tráfego. Guaíba, por exemplo, Os carros estacionam aqui na... os Guaíba, por exemplo,
O neguinho, para operar lá nesses carros clandestinos, tem que pagar 50 para o tráfico. É máfia. Aí, aqueles vanzeiros de cidade inteira, então, o transporte irregular é uma máfia. Então, se tu desregulamentar o sistema, tu está dizendo, olha, qualquer um vai, pega do jeito que quer, se o pneu tá bom, se o pneu não tá bom, se a direção... Então, não tem fiscalização. Então, eu acho que seria uma irresponsabilidade de um prefeito dizer assim, não, o mercado resolve. Tu ia ver pessoas na parada, chorando, brigando, eu não tenho como levar meu filho na creche, na escola ou no hospital, porque eu sou uma pessoa que ganho Bolsa Família e não tem como, eu tenho que ir de graça. Uhum. Bom, então eu não posso deixar. Então, para não parar, eu tive que botar dinheiro público. A curto prazo, eu tive que botar. A médio prazo, eu estou tentando, até o final do ano, convencer os empresários de nós reduzirmos um contrato que eles têm de 15 anos ainda pela frente, dar mais 3 anos para eles, ou 4 anos, e vamos encerrar isso, fazer uma nova licitação. Se eles não topar, eu tenho 2 caminhos. Ficar calado e levar esse sacrifício 4 anos, ou denunciar os contratos na justiça. E quando tu denuncia na justiça, tu vai criar um litígio que tudo pode acontecer. Porque o sistema quebrou. Os avós deles, os bisavós deles, ganharam muito dinheiro. Só que é como tudo na vida. Às vezes o cara monta um grande restaurante, ganhou muito dinheiro, veio a pandemia, ficou fechado 1 ano, os clientes agora não voltaram, o cara manteve o aluguel, manteve os empregados, chegou à conclusão assim, eu vou fechar, não ganho mais nada. Então, os ônibus ganharam dinheiro, os donos de ônibus, não ganham mais, estão quebrados. E aí o que eles querem? Então, no final do mês, tu tem que pagar a operação. Então, tu não teve isso, por exemplo. Então, tapa o buraco. Então, tu tem que tapar o buraco, porque não transportou a quantidade de pessoas que eram transportadas lá atrás. Bom, então, tu teria que tapar o buraco e ainda teria que botar alguns bilhões para botar ônibus novo. Eles não têm dinheiro para trocar um pneu. Então, eu digo, tem que terminar esse contrato e deixar os consórcios internacionais entrarem para que a gente possa fazer uma substituição a médio prazo de ônibus elétricos, de ônibus articulados, de novo sistema. Agora, isso não se resolve num governo. Eu vou fazer a minha parte e vou deixar muito melhor. Pode ter certeza disso. Mas Prefeito, não resolvo na inteireza. Eu sei que a gente tem que liberar. O senhor tem... Uma pergunta, pinga-fogo. O senhor pretende ser governador do estado do Rio Grande do Sul? Candidato majoritário nunca é candidato dele próprio. Ele pode querer ser. A cadeira da presidência, ela escolhe o presidente. O senhor é o nome mais forte que o MDB tem. A cadeira do governador, essa cadeira escolhe. A cadeira do prefeito, muitas vezes ela escolhe também. O que eu posso dizer é o seguinte, eu fui eleito prefeito de Porto Alegre, tenho muito orgulho de ser prefeito, tenho 1 ano de mandato e vou cumprir rigorosamente o meu mandato. Sou candidatíssimo a ser um bom prefeito de Porto Alegre. Não vai para governador. E para fechar de fato. Sou candidatíssimo a ser um bom prefeito de Porto Falar Alegre. a nossa lente da verdade. Pro seu Darcy lá, que não acreditou nele, lá na Vila Nova. Na lente da verdade, o senhor fala, então, que não sai para governo. Vai ser o prefeito de Porto Alegre. Eu fui eleito prefeito. Se eu quisesse ser governador lá atrás, eu devia ter dito o seguinte, olha, não concorro. Não, eu concorri a prefeito. Mas não precisa ser agora, não. E Pode ser não. Depois Mas pode. O senhor é o nome mais forte que o MDB tem, prefeito. Espera O terminar. senhor não concorda que o senhor é o nome mais forte que o MDB tem no Rio Grande do Sul? Tem muito nome forte aí. Bom. É. Quadros bons. Não sei, acho que o senhor é forte, prefeito. o senhor é forte, o senhor é forte. Quem é que vai ser o próximo governador do estado? Mas eu não sou a mãe de nada. Não sei. O presidente Romildo do Grêmio era um nome fortíssimo. Mãe de nada. Agora já foi. Quase foi, hein? Quase foi. O senhor quer que o Grêmio caia para a segunda divisão? O senhor é colorado. Não gostaria, sinceramente. Eu acho que o Grêmio é o que é graças ao Internacional e o Inter é graças ao Grêmio. Eu acho que os dois crimes fortalecidos, quem ganha é o Brasil e o Rio Grande. Quem tem 2 campeões do mundo, qual é a cidade que tem? Não tem. A gente pode até dizer que a taça do Grêmio foi Toyota, mas Olha aí, corte. Olha o corte. Tá, mas para fechar, a vacinação, o senhor abraçou a vacinação. E o senhor acha que esse foi Você também abraçou? Eu também, tá no meu braço, inclusive. É. Esse foi o seu grande acerto? Vacina boa é no braço, né? Desde o dia primeiro, desde a primeira vacina que chegou em Porto Alegre, nós não paramos de vacinar. O Mauro, a equipe, as farmácias, o exército, os hospitais, parceiros de primeira hora foram extraordinários. Nós temos hoje mais de 91% de vacina completa, né?
Isso significa o seguinte, a cidade está imunizada. Por isso eu venho defendendo, desde julho, que são os ofícios que estão lá na mesa do governador, de que o Rio Grande já deveria ter voltado ao normal há muito tempo. Nós tivemos, evidentemente, que a pandemia não terminou, nós sempre agimos com responsabilidade, com distanciamento, com uso de máscara, mas vocês me conhecem, eu defendi na campanha que tinha que reabrir a cidade e reabrimos a cidade. Tu não pode dizer uma coisa na eleição e fazer outra depois. E outra coisa, acho que espaço público já passou do tempo de ter máscara na rua. Tem quem quiser. Agora tu tá o seguinte, tu tá lá numa festa de 600 pessoas, aí quando levanta para ir pro banheiro, agora o senhor bota a máscara para ir no banheiro. Sim, sim. Aí não dá, né? O presidente foi meio cabeça dura, o senhor acha? Aí o seguinte, aí você sai na rua, 600 comendo, bebendo, lá todo mundo aí sem máscara. Aí quando sai na rua, agora tu bota a máscara. Peraí, né? O senhor acha que o presidente foi meio Peraí, cabeça né? dura? Então, sim, acho que nos espaços públicos, né, arejados, que não deveria mais usar máscara, usa quem quiser. E acho também que quem tem 90%, no caso de Porto Alegre, o passaporte vacinal, pode ser recomendável, mas não pode ser obrigatório. O senhor acha que o presidente foi meio cabeça dura nisso? Volto a dizer, na pandemia todos nós somos alunos. Né? Tem gente que está dando aula, entendeu? E que não é infectologista, que não é nada, não é médico, e dá aula todo dia. Como, né? Por exemplo, teve um determinado momento que o vírus só saía a partir das 20 horas. Depois passou para 21h30, depois 22h30. Aí quando tu está sentado, tu pode estar sem máscara. Quando tu levanta, tu bota a máscara. Então, desculpe, né? Então, isso não é ciência. Então, quer dizer o seguinte, eu acho que tudo no Brasil deveria ter uma coordenação mais articulada entre presidente, governadores, prefeitos. Eu acho que a cooperação é o caminho. Um prefeito não pode ser isolado. O prefeito precisa do governo federal para que as coisas aconteçam aqui na ponta. Precisa do governador, o governador precisa do presidente, o presidente precisa dos prefeitos. Então, essa guerra, nós e eles, não faz parte da minha vida. Nunca fez e não fará. Entendeu? Prefeito, muito obrigado pela Quer gentileza. um recado final para a Câmara da Se o senhor Verdade quiser mandar ou não? para Lente da Verdade, aí para o senhor Darcy lá na Vila Nova, que Pra gente que fechar. desistiu, mas acho que votou no senhor para prefeito. Fique à vontade. Eu acho que o Darcy voltou. Mesmo que ele não estava mais obrigado, já tinha mais de 70 anos. Olha, muito obrigado pelo carinho. Obrigado aqui à nossa Sálvia, que nos ofereceu aqui um belo lanche para quem tem, às vezes, dificuldade de horários para almoçar. Tá aí. À disposição, sabe que muitas vezes me perguntava, e não era uma e duas vezes, por que tu quer ser prefeito mesmo? Eu quero devolver à cidade o que ela me deu. Quero devolver em dobro o que ela me deu de oportunidades. Tenho levantado cedo e dormido tarde, quem corre com gosto nunca cansa. Tá? E assim vai ser até o dia 31 de dezembro de 2024. Penso que a existência humana na caminhada terrena só tem uma razão de ser. É deixar um mundo melhor e uma vida melhor para aqueles que nos sucedem. Se nós não dermos a nossa contribuição, a nossa caminhada aqui na Terra não valeu a pena. Todo dia, eu penso nisso e ajo dessa forma. Ser político, para mim, é a forma mais elevada de fazer o bem comum. Quem faz diferente não é política. Política séria é cuidar do bem comum, é cuidar do interesse dos outros. Então, eu cuido da cidade, sou um cuidador da cidade, começando pela zeladoria, da educação, da saúde pública, da inovação, do empreendedorismo, fazer com que as pessoas empreendam. Né? Não tem por que ter um estúdio desse aqui, ficar gastando com contador, com advogado. Abra o teu negócio, deixa a cidade funcionar. Não? Então é assim que eu penso. E é assim que eu ajo. Né? E na política também eu aprendi que, às vezes, como fazer é muito mais, às vezes, importante que o que fazer. Né? Porque o jeito de fazer faz uma diferença na gestão pública. E o nosso jeito de fazer é com diálogo. O nosso jeito de fazer é com construção. Não é dizer assim, eu vou fazer, eu faço de qualquer jeito. Não, não é conosco. Conosco é construir e fazer. Agradeço ao Pedro que está conosco aqui. O Pedrão é um grande parceiro, trabalha lá com a Ana Pellini, tem sido
do Muro da Mauá aos prefeitos nas praças, a tantas doações de tintas e disso, daquilo, é um pedinte em nome da prefeitura. Então o Pedrão é nosso parceiraço. Queria agradecer, Pedro, mais uma vez, essa parceria, porque realmente nós sozinhos não damos conta do recado de melhorar a vida da cidade. Agradecer aqui o nosso Barba Negra. O Jorge é dos nossos. Quando eu olhei assim, eu pensei que era um rabino. Não. Tá mais para terrorista. Mas deixa assim. Obrigado, prefeito. Prefeito, Uma honra. obrigado mais uma vez. Saúde e paz. Tá? Valeu, obrigado. Prefeito Sebastião Melo. Que loucura, hein, Cristiano Silva? O homem é fera. É, do povo. Eu vi esse homem ser aplaudido descendo do carro no shopping. Ele tava lá no programa, daqui a pouco desce prefeito, os caras aplaudindo e buzinando. Prefeito. O homem é do povo. Teve uns recentemente que os caras tocavam o ovo. O prefeito, eles aplaudem. Prefeito Sebastião Melo é sempre aplaudido. Brilhando na tela para você, Garimpos, joalheria e ótica do Dr. Robson, lá no Calçadão de Canoas. Na Galeria São Luís. Galeria São Luís, os telefones para você entrar em contato com a joalheria e ótica Garimpos, 3472-1470, 3472-1470. Chegando o Natal, precisa de presente, joia, alguma coisa, relógio, é lá na Garimpos. Exatamente. Temos também, claro, o WhatsApp, o 98254 9015, 98254 9015 é o telefone para você entrar em contato com a Garimpos, joalheria e ótica. Cristiano, estamos no mês de novembro, que é um mês importante de combate ao câncer de próstata. E a clínica Uroteles, que está brilhando na sua tela, do Dr. João Pedro Teles, ele tem esse recado sempre importante de combate. No mês de outubro, falamos sobre o câncer de mama. O Outubro Rosa. E ele trouxe um texto muito bacana sobre justamente esse combate ao câncer de próstata. Novembro Azul é um projeto que dedica-se a conscientizar a sociedade, principalmente os homens, a respeito dos cuidados com a sua saúde. O grande objetivo do Novembro Azul é desmistificar o preconceito que existe em relação aos cuidados com a saúde do homem, além de informar e sensibilizar a população masculina sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. E aí tem algumas ações importantes. Para você, por exemplo, que já tem 50 anos, a partir dos 50 anos, quando é indicada a avaliação para a grande maioria dos homens, a realização de exames preventivos são essenciais para diagnosticar precocemente a doença, quando as chances de sucesso no tratamento superam, Cristiano, os 90%. E é importante isso. E quer, de forma precoce, combater esse problema que atinge a milhares de homens, a Clínica Uroteles tem o recado. Médico formado pela URGS com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Valeu, obrigado, Dr. João Pedro Teles. Valeu pela parceria, obrigado. Também brilhando na tela, Hubble Celulares, na Sertório 892. Tá com um problema no teu celular, meu amigo? Vem na Sertório 892 ou vai na Sertório 892, estacionamento à disposição do cliente. A loja é de primeira linha, você vai ser, olha, muito bem atendido. Pede para falar com o Victor, que ele vai te dar desconto. Isso não foi combinado, mas enfim. Chega na Hubble e fala com o Victor que você vai ser sempre muito bem atendido. Tá com problema na tela do celular, capas, enfim, acessórios. Vem na Hubble, fala lá com o pessoal da Hubble na Sertório 892. Brilhando na tela, ProHub, que é o estúdio que coloca no ar, né?
De primeira linha, meu amigo. De primeira linha. Os parceiros... Tá pensando em fazer podcast? Procura o pessoal da isso ProHub. aí. Diz que foi uma indicação nossa, e aí eles vão nos dar um desconto. Né? Pode ser. E um parceiro novo, que é o Thiago nosso Neibert. Thiago Neibert, que é do escritório de advocacia, que atende em Porto Alegre e no Vale do Paranhana, e que tem um recado para você que a gente ouve agora. Você que trabalha adentrando em câmera fria tem direito a receber o adicional de insalubridade. Você que trabalha ou trabalhou em hospitais tem direito a receber o adicional de insalubridade. Você entra em áreas restritas do hospital? Você limpa banheiros? Você recebe o adicional de insalubridade no parâmetro certo? Você pode receber até 40% de insalubridade. Você quer fazer um acordo para se desligar da empresa? Saiba que você pode homologar este acordo na justiça. Se o seu contrato de trabalho está sendo descumprido pelo empregador, atraso de salário, ausência de depósito de FGTS, saiba que você pode pedir a rescisão indireta, recebendo todos os seus direitos. O direito não socorre a quem dorme. Ligue para os especialistas, Neibert Advogados. WhatsApp 24 horas, 993 55 26 91. Gostou do vídeo? Compartilha, distribui, espalha para a família, te inscreve no nosso canal. É fundamental que você esteja inscrito no Dos Dois, que toda sexta-feira tem um programa inédito, apresenta uma história diferente. Histórias não faltam e são sempre contadas aqui no Dos Dois. Até porque só conta história quem tem história para contar. Estamos também no Spotify, procure lá no Spotify Podcast Dos Dois. Tchau, gente, valeu, abração! Sentiu alguma coisa, Marcinho? Tivemos problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor.